Primeira parte do nosso programa, Explicando Espiritismo, o Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, capítulo 3, parte 2, da volta do espírito, fim da vida corpórea à vida espiritual. A nossa querida Aline. Boa noite, gente. Então, eu estava aqui falando de como Allan Kardec foi cuidadoso, né? Com o título do capítulo, da volta do espírito, a depender da tradução, tem finda a vida corpórea ou extinta a vida corpórea, a vida espiritual, que nada mais é do que a morte, né? Esse tema que as pessoas temem tanto. Em certo aspecto, até o próprio espírito às vezes teme, mas acho que o medo não é tão evidente como em algumas pessoas que a gente convive e que a gente vê que não tem introjetado mesmo essa questão da imortalidade da alma. Então, quando a gente fala nessa extinção do espírito, a gente tem que pensar que é um processo que vai acontecendo ao longo da vida, na verdade, a extinção da vida corpórea, não do espírito. Então, por quê? A gente nasce com a programação de cumprir um determinado tempo na Terra, né? E com vitalidade suficiente para o cumprimento desse tempo. E quando a morte é natural, a gente vai extinguindo essa vitalidade e o espírito vai se desligando do corpo de forma mais tranquila, né? E quando a morte não é natural, seja por uma tragédia, seja por um suicídio, a gente já conhece, já sabe, mas algum ouvinte que não tenha contato com o espiritismo, é muito mais difícil de desligamento, né? Então a gente vai vendo alguns conceitos que vem no Livro dos Espíritos, que a gente vê no Livro dos Espíritos, e depois eu vou trazendo outra literatura, né? Então o que é a morte? A morte é o retorno da alma ao mundo espiritual. Então a alma se torna espírito, porque a gente usa o termo alma na doutrina espírita para designar o espírito encarnado, né? Só que essa alma, quando ela sofre esse desenlace, quando ela se desliga do corpo, ela leva consigo o perispírito, que é fluídico, é um corpo fluídico formado a partir do fluido universal do planeta em que o espírito vive. Por isso que em cada planeta a gente vai ter uma composição fluídica diferente desse perispírito. E é esse perispírito que dá forma ao espírito, que garante que vejamos a sua individualidade no mundo espiritual, né? Então, o espírito conserva a sua individualidade. Ele não vai para um todo, uma massa de espírito e vira uma massa espiritual mundial. Não é assim. A gente tem uma comunidade espiritual, sim, mas com cada um tendo sua individualidade. Em muitos momentos, Kardec questiona que prova a gente pode ter dessa individualidade. Então, os espíritos respondem o seguinte: as comunicações que a gente tem são variadas. A gente tem espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos, diferentes tipos de linguagem, de abordagem, de conhecimento, que mostram, que provam a individualidade. Além disso, nós temos espíritos familiares que se manifestam e trazem informações que são muito características dele, né? E que a própria família consegue identificar. Então, é importante essa questão de que, após a morte do corpo, a alma continua viva sim, e ela é individual. Você continua a ser você não vira um anjo, porque tem gente que acha que morreu, virou anjo, né? Então fulano, que não era mole, que aprontava isso, aquele chegou lá, virou um anjo. Não é. Nós continuamos a ser quem éramos. Muitas vezes, quando a gente está próximo da morte por alguma doença, ou quando a gente chega no mundo espiritual, o choque pode fazer com que nós revejamos algumas atitudes, porque diante da imortalidade a gente faz, nossa, eu dava valor na Terra a isso, isso e aquilo, a essas bobagens, e hoje eu tô vendo que aquilo tudo nada, não é nada. Então, às vezes o espírito se modifica um pouco assim, mas ele não vira santo de um dia para a noite, porque a santidade, né, a iluminação é um trabalho que a gente faz burilando até chegar até lá. Outra questão tem gente que pensa que tudo bem, o espírito é individual após a morte, mas quando chega lá a gente vai se aposentar, né? Vai descansar, vai ficar olhando os pastos verdejantes, a cachoeira, contemplando,
E a gente tem visto que, na realidade, o trabalho lá é intenso. Que o corpo espiritual lá não necessita de descanso que a gente necessita, né? Mas que muitas vezes a gente trabalha muito mais lá do que aqui, né? Contribuindo para a evolução da humanidade. Se a gente observar todo o trabalho espiritual que a gente vê descrito na literatura, são benfeitores, pessoas trabalhando para melhorar a humanidade e para melhorar a si mesmo. Então, nós estamos trabalhando na espiritualidade para que os nossos irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial, né, cresçam e nós cresçamos juntos e que nosso planeta possa evoluir, tá? Então, a alma, após a morte, quanto mais pura ela for, mais ela vai compreender a futilidade das coisas que ficam na Terra, né? Então, você tinha um apego excessivo a um bem material. Não leva nada para lá, né? Você fala, mas eu tinha carro, tinha casa. Tinha, né? Aí é o que eu lembro que Haroldo fala numa palestra. Tem parente que já começa a dividir no enterro, né? Tem parente que no enterro já fala, o apartamento é meu, o carro é seu, né? Então, tudo fica aqui, não tem valor nenhum. E a gente, quanto mais evoluímos, ainda não estamos talvez nesse patamar de evolução, também o apego às pessoas não é da mesma forma. Não é que a gente não tem amor pela nossa família na Terra. A gente tem um amor enorme, mesmo a gente evoluído. Porém, a gente vai criando cada vez mais consciência de que nossa família espiritual é toda a humanidade, né? Então, nós vamos sabendo que a convivência, com o tempo, né, os grupos vão aumentando. Esse núcleozinho que a gente tem vai aumentando lá no mundo espiritual, a gente vai tendo essa noção. Quanto mais formos evoluindo, mais temos essa noção, né? Então ele fala que comunicações e aparições são provas da individualidade da alma após a morte. Hoje, muito mais recorrente as comunicações, aparições, ou seja, materializações, são muito mais difíceis, né? Então, existem ainda médiuns de efeitos físicos que fazem isso, mas cada vez mais nós temos sessões mais reservadas, não se divulga para não ter presença de pessoas por mera curiosidade, né? Então, hoje a gente não tem tantos relatos de sessões de materialização, embora elas ainda existam, né? Então, ele traz aquela questão de você trazer o sinal que vai te identificar frente à sua família, né? E fala, então, a gente sabe que a vida do espírito é eterna. O espírito vive eternamente. Mas o corpo, a gente sabe que a vida é transitória e passageira. Se o corpo morre, a alma vai retornar à vida eterna, certo? Então, aí, uma coisa interessante. Allan Kardec pergunta, a separação da alma do corpo é dolorosa? Aí eu pensava, porque eu pensava no sentido dos processos que eu já vi, de pessoa apagada, mas o que ele fala é esse desligamento dói? Desfazer esses laços que nos unem ao corpo dói? Você sente dor, desligou, doeu? Não é isso que pode tornar o processo de desenlace doloroso. O processo de desenlace, a gente fala de doloroso quando você tem tanto apego que fica ali preso à matéria. Então o problema não é o desenlace, é você permanecer nela enquanto ela está sofrendo decomposição, né? Muitas vezes autópsia, tudo isso, né? Então ele fala, a separação da alma e do corpo em si não é dolorosa. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo do seu exílio. Ou seja, quando o espírito está vislumbrando que ele vai chegar do outro lado, é que aquele sofrimento que ele está sentindo perto de morrer é o que está fazendo ele morrer mesmo e se libertar, o espírito em si sente um alívio, porque ele já está prevendo que é o momento dele, né? Que é a libertação. Para eles, né, para os mais evoluídos, estar na carne é uma prisão, realmente, né? Então ele fala assim,
Esse processo de desenlace, se a morte é natural, o homem deixa a vida sem nem perceber, como uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Acabou o óleo, apagou. É como a gente com o nosso fluido vital, né? Ele vai se extinguindo, ele vai sendo incapaz de funcionar em determinados órgãos. O espírito sai naturalmente, né? Mas, o que ele fala? Durante a vida, alguns laços prendem a alma ao corpo. No desenlace, esses laços se desatam gradualmente. O que a gente vê nessa literatura espírita? Muitas vezes os próprios benfeitores te ajudam a se desfazer desses laços que te prendem ao corpo, né? E a gente sabe do cordão de prata, que nos liga, inclusive, durante a emancipação da alma. Quando a gente sai do corpo, a gente fica conectado ao corpo por esse cordão, que é o último a ser desligado após o desenlace. Muitas vezes, o velório está ali ocorrendo, o espírito está em outro canto e tem ainda aquele cordão prendendo o espírito ao corpo. Esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter nesses momentos de velório. Porque muitas vezes as pessoas vão para o velório e ao invés de entrar em oração, ao invés de trazer uma energia que vai trazer uma tranquilidade para o espírito, algumas conversas acontecem, algumas memórias são trazidas que perturbam o espírito. O espírito tem mais dificuldade em se manter sereno nesse processo de transição. E a gente tem relatos de realmente os familiares interferirem de uma forma no espírito que ele fica desarvorado. Ele chega do outro lado e entra num processo meio de loucura mesmo, porque a família grita, desesperada, chama pelo espírito. E quando ele não tem uma evolução para ter uma defesa em relação a isso, isso vai prejudicar. Então, assim, claro que nem sempre a gente consegue agir racionalmente, mas se a gente conseguir estudar, trazer para o racional, nossa, fulano desencarnou, é uma pessoa de estima nossa, a gente sabe que entrar no desespero, né, chamar por essa pessoa vai fazer ela sofrer, ela não vai voltar à vida. A carne já está ali morta, não vai voltar à vida, então só vai trazer sofrimento quando não prende essa pessoa ao ambiente familiar, que é um processo muito mais sério, que muitas vezes o espírito está obsediando a família sem nem saber. Ele vira um espírito obsessor sem intenção de ser um obsessor, né? Porque ele quer estar perto dessa família. Então, o que a gente precisa mentalizar? Vá em paz, receba aí os benfeitores, né? Siga as orientações, vá se cuidar, depois você vem ver a gente se vira aqui, não se preocupe com as coisas daqui da terra, a partir de agora é a gente que está cuidando das coisas, então vá em paz. A gente tem que libertar esse espírito, para que ele possa acontecer esse desenlace da forma mais natural possível, porque nós já temos as nossas limitações quando a gente vai desencarnar, os nossos apegos. Se a família ainda fica chamando, aí pronto, soma, e aí a gente vai transformar num processo super doloroso, né? Então, a morte nada mais é que a destruição do corpo. A alma vai continuar existindo, né? Meu filho me pergunta muito disso, né? Porque ele teve um hamster que morreu. Aí ele pergunta assim, mamãe, se a gente comprar outro hamster, vai reencarnar Rami, que era o hamster dele, pode vir Rami reencarnado? Eu falei, pode ser, filho, né? Mas saiba que de noite, quando você dorme, você sai do seu corpo e você vai para o mundo que Rami está. E você pode estar brincando com ele. Só que o que acontece? De manhã você não lembra mais. Não é o que acontece? Nós saímos, emancipamos, vamos para o mundo espiritual. Se tivermos merecimento e se nossos amados entes estiverem equilibrados, é permitida a visita. Se a gente não for interferir negativamente um no outro, é permitida a visita. A gente convive com as pessoas lá. Tô falando de quando é um ambiente equilibrado. Porque quando não é equilibrado, mesmo sem permitir, a gente vai fazer as loucuras, né? Mas, então mesmo você encontra, convive, senta na mesa, toma uma sopa, né? Visita na casa espiritual, porque lá do outro lado tem casa, tem construção, igual aqui. Nós somos um reflexo do mundo espiritual, não é o mundo espiritual que é o reflexo daqui, né? Então, quando volta pro corpo, né, as limitações do nosso corpo fazem com que nós não lembremos desses encontros muitas vezes. Alguns médiums lembram, mas a maioria não lembra de tudo.
lembra de pedaços ou não lembra de nada, né? Então, no instante da morte, no instante mesmo, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, se opera gradualmente com a lentidão variável conforme os indivíduos, conforme o apego que você tenha, a compreensão de morte que você tenha, né? Naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, né? O que não implica existir no corpo a menor vitalidade. O espírito está lá no corpo, preso a um corpo que não tem vitalidade, então não tem possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, quanto mais apegados à matéria nós somos, é óbvio, mais a gente quer ficar agarradinho naquele corpo que é o que garantia a nossa vida material, né? Quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, mais penoso vai ser para ele se separar dela. Então ele não percebe que o sofrimento dele maior é não querer se separar, ele insiste naquilo que ele quer porque quer voltar à vida, né? A atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, então nós no nosso dia a dia, ativamente, intelectualmente e moralmente, a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento desde agora, mesmo durante a vida do corpo, de modo que chegando à morte, esse desprendimento é quase instantâneo. Então, o que fazemos na nossa vida e dos nossos pensamentos nos ajuda nesses momentos, né? Então, o estudo, o que a gente vai trazer para a compreensão racional, certo? O procedimento moral, porque quando a gente sai do procedimento moral, a gente está fazendo coisas, vícios que nos apegam ao material, porque o vício nada mais é do que coisas materiais. O vício na comida, o vício no sexo, o vício das drogas, o vício na maledicência, tudo isso nos prende ao mundo material, né? A afinidade que em certos indivíduos persiste entre alma e corpo é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Ele fica tanto tempo preso ao corpo que ele sente o corpo se decompondo. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Então, gêneros de vida também. Porque a gente tem mania de associar essa sensação do corpo e da composição ao suicida. Porque a gente viu um livro, que é o Memórias do Suicida, que isso é relatado, aí acha que todo suicida sente a putrefação do corpo e acha também que todo mundo que sente a putrefação é suicida. Não é. Essa lei não existe. Ele fala que, ele inclusive fala, verifica-se com alguns suicidas. O que faz diferenciar um do outro, Alina? Né? Não, Alina, é o que a gente lê. Cada caso é um caso. A gente não sabe o que tem, a gente tem um ato, mas a gente não sabe o que há por trás desse ato. Muitas vezes é um suicídio induzido por uma obsessão grave, por um desequilíbrio da mente, que a gente não consegue ter acesso à cura, ao tratamento. Então, claro que o que vai acontecer ou não com o corpo depois da morte, ou com o espírito depois da morte, depende da sua vida e de como foi sua morte, né? Então, a gente tem uma soma de tudo isso. Inclusive, na própria obra de André Luiz, tem o caso de um suicida que o corpo, ele é levado. Ele fica meio assim alheio, ele morre e fica assim, meio dementado. E aí os espíritos levam ele. Essa é a cena de não estou falando que todo suicida também, né? Então, os espíritos levam ele até um matadouro. E eles ficam lá no matadouro, absorvendo o fluido vital no sangue dos animais que são mortos lá e deixam ele ali. Eles levam ele para lá, né? E os benfeitores vão resgatar esse espírito ali, tá? Então é só para citar um exemplo de outra literatura que existem infinitas possibilidades, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que nós devemos cuidar do nosso intelecto, cuidar da nossa moral e cuidar do nosso corpo, porque existe suicídio direto, existem mortes violentas, né?
A gente não sabe o que é que a gente atrai de energia para nós, então os pensamentos também precisam estar em comunhão. A gente tem que ser vigilante para que esse processo seja da forma mais natural possível. Agora também, se não for, nenhum sofrimento dura para sempre. Diante da eternidade isso passa. E a gente vai ter em outras vidas outras oportunidades de ter um desenlace mais bonito. Assim como a gente, quando vai parir, pode ter um parto cesáreo normal, um completamente diferente do outro, né? Então, assim, o melhor é que o espírito não tenha perturbação, que ele desencarne, já tenha consciência, né, do desenlace, encontre os benfeitores, encontre a família e esteja em paz. Se não estiver, vamos orar por ele e ele vai ter uma oportunidade de ir em uma outra vida e sofrer um outro processo. Resgatar as dívidas que tiver, né? Pra gente não ficar num fatalismo, porque a gente tem a imortalidade da alma. Tem que lembrar sempre disso, né? Então, ele fala assim, quando o paciente está agonizando, quando o indivíduo está agonizando já para morrer, muitas vezes o corpo ainda tem vitalidade, o espírito já se mandou, certo? Porque a gente fica naquele apego do restinho de vida, que é uma vitalidade, o espírito já foi embora, alguns espíritos já se desprendeu, então tchau gente, tchau, viu, não me chamem não, se manda, né? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que as prendem ao corpo. Não tem gente que fala assim, eu tava conversando, foi contigo que tava contando a história, eu vou morrer. Foi semana passada, não foi não, né? Contando a história que fala assim, ó, não, foi outra companheira. Uma pessoa que falou assim, ó, esse é o último chá que você me serve, porque eu vou morrer já. Aí a pessoa, oxi, aí ela tomou o chá, vez, pegue outro ali. Aí o chá veio, quando a pessoa que estava cuidando chegou, a pessoa já tinha desencarnado. Então, muitas vezes a alma sente que está se desprendendo. Muitas vezes passa, a mediunidade abre demais, passa a ver também, né? Aí fala assim, oi, fulano veio me buscar, família, Deus é mais, né? Por quê? Porque está vendo isso. Então, quando a alma sente que os laços estão desfazendo, ela então vai se esforçar para desfazer inteiramente. Ela vai querer se libertar, a não ser que seja, eu estou falando das almas num estado evolutivo maior, né? A não ser que ela esteja excessivamente apegada àquele corpo. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Tem um caso que eu vi nessas obras de André Luiz que foi o contrário. Precisaram prolongar a vida de uma alma que era um espírito super iluminado para ela ajudar uma pessoa aqui na Terra, que a presença dela aqui era essencial para que um outro espírito cumprisse a missão dele, que ele ainda era uma criança. E aí eles trazem mais fluido vital para essa alma permanecer mais tempo viva. E aí, para conversar com ela, eles desprendem ela na emancipação, levam o mundo espiritual lá para conversar, e na volta ela tem dificuldade em voltar para o corpo, porque o corpo ela já não... Sabe? É tipo vestir uma roupa suja. Se você tivesse que... você tomou seu banho, aí falou, só tem essa roupa toda suada aqui pra você vestir. Aí você, vou tomar banho, vou vestir essa roupa suja, né? Então é assim, ela teve que voltar pro corpo, porque ela precisava ficar mais tempo, né? Viver mais tempo do que o que estava previsto anteriormente. Então deram mais fluido vital, doaram fluido vital para ela, para que ela permanecesse mais alguns meses com a família, né? Então, ele fala assim, uma pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Desencarnou. Percebeu que desencarnou. Que sensação ela experimenta? Aí os espíritos respondem, depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, ou seja, eu queria praticar o mal e pratiquei, no primeiro momento vai se sentir envergonhado de haver praticado. Com a alma dos justos, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar precustador. Ou seja, ela sabe que ninguém vai olhar para ela questionando os seus atos. Né? Não tem como fugir. Né? O perispírito fala. Então, o que vai acontecendo com esses espíritos? Se encontra com os que trocavam afeição, né? Se encontra com as pessoas que ele amava e se foram anteriormente.
muitas vezes seus conhecidos o vêm receber na entrada do mundo dos espíritos e ajuda a se desligar. Muitas vezes são essas pessoas que vêm te ajudar a se libertar do corpo. Porque às vezes até quando o espírito está um pouco ainda preso ao corpo, a família vem, né? A família espiritual vem e fala que a gente está aqui para te receber, não tenha medo, venha, e ajuda nesse processo de desenlace, né? Então a gente tem que orar sempre para que nesse momento, no momento do nosso desenlace, a gente esteja no momento de equilíbrio, né? Com a mente boa, para que a gente possa, né, ir mais tranquilo. Então, a gente também tem aqui que, além de o espírito que desenlaça, que desencarna, e encontrar os que já se foram, ele também vem visitar os que estão aqui. Mas não é assombração, não é para puxar o pé. É como uma pessoa querida, não você tem que ter medo de fantasma. Porque não é fantasma, é aquela pessoa que simplesmente está sem a carne, né? Então, essa é a questão que precisa ser trabalhada. As pessoas têm medo, às vezes têm medo da mediunidade. Quantos médiums eu hoje ouço falar assim? Eu ouvi isso essa semana, uma pessoa falar, não vou no centro não. Eu começo a me tremer, meu coração acelera, eu fico esquisita, aí eu quero ir embora. Isso é mediunidade, não é assim que começa? Então, às vezes a pessoa tem medo de espírito, mesmo a gente sabendo que tem espírito em tudo que canta, né? Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda assim não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorre quase simultaneamente. É muito breve o instante que medeia entre um e outro. Então, ou seja, acabou a vida, a alma é retirada bruscamente, de forma às vezes muito traumática. Às vezes seria necessário estar mais um tempinho, esses laços se desfazerem de uma forma que o espírito vá se acostumando com esse processo, para ele não chegar do outro lado e perder o senso, né? Que às vezes o espírito enlouquece, tá? E eles falam também que em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual de forças vitais, os laços que prendem o corpo ao espírito são maiores. E para se desprender completamente, espera um pouquinho. Para se desprender completamente, né? É mais difícil, porque é muito de surpresa. A gente ainda tem vitalidade ali, o corpo ainda está segurando essa alma, tá? E o que é que ele traz? Para resumir, que estou cortando meu tempo. Ele traz, ela tá me olhando ali. Ele traz que a alma, quando chega no mundo espiritual, ela fica um tempo perturbada. Quando a gente acorda de um sono muito profundo, às vezes a gente não acorda assim, onde eu estou, que oração, que dia é hoje, né? Ela fica. Agora, esse estado de perturbação, por quanto tempo vai durar? Vai variar de acordo com a vida que você levou, com o seu apego à vida material. Então, depende de quem somos e de como estamos em relação a esse processo de desenlace, né? Então, quando há um despertar real lá, é que a gente vê as possibilidades de trabalho da alma. Então, muitas vezes, quando a gente pensa assim, ó, tem 2 anos que uma amiga minha faleceu, aí falaram assim, tinha tantos planos, tanta vida pela frente, tanto trabalho a fazer. Aí, o que eu comecei a fazer? Porque também na hora a gente lamenta assim. Aí, depois eu comecei a orar e falar pra ela, amiga, tem tanto trabalho pra fazer aí do outro lado, tanta coisa te esperando. Você vai ver como suas possibilidades de trabalho aí são muito mais ricas. E por último, para encerrar agora, de verdade, prometo, uma coisa que eles trazem é que o conhecimento do espiritismo não vai garantir que seu processo seja completamente tranquilo. Garantir não tem como, porque às vezes a gente acha que conhece, mas ainda não introjetou aquilo ali. Só que faz com que você, mais cedo, desperte para a compreensão. Porque quem não acredita em vida após a morte, chega lá, acha que para o espírito é corpo, sente o coração bater, sente fome, então fala, não tô morto. Quantas vezes a gente, numa desobsessão, não vê isso? O espírito achando que está vivo, né? Vivo está, mas não está na carne. Então ele acha que na carne a gente precisa esclarecer e é um momento super difícil. A gente tem que ter muito tato, muita delicadeza com esses espíritos. Porque não é fácil. Quem é apegado de forma muito forte à vida se dá conta que está do outro lado. E muitas vezes a morte foi de repente. Não deu tempo de processar. Uma pessoa que passa por um longo processo de doença, sofrimento, a morte é uma libertação.
né? Tipo, até que fim. Mas para uma pessoa que tem uma morte súbita, esse processo não se dá dessa forma. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para esclarecer. Bom, fico por aqui. Qualquer dúvida aí em relação, a gente pode complementar em outro momento, tá certo? Boa noite.